Lindo dia para se viver. Vamos começar o estudo bíblico desta manhã. Você quer falar, Adri? Não? Ah, tranquilo. Nessa manhã, com uma oração. Então, coloque a mão no seu coração, fale com Deus, agradece a Ele aí pelo seu dia, pela sua família. Vamos orar? Respira fundo. Querido Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse momento aqui. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê sabedoria, ó Pai, para lidar com cada situação. Abençoe a tua palavra, que venha preencher o nosso coração e que nós possamos ser sábios, ó Deus. Abençoe aquelas famílias, ó Pai, que estão precisando ser restauradas e que o Senhor venha restaurar, ó Deus, aqueles que estão enfermos, que o Senhor esteja curando nesta manhã, ó Pai. Aqueles que estavam tentando desistir da sua vida, ó Pai, que o Senhor não deixe, ó Pai, e que essa pessoa venha se sentir abraçada pelo Teu Espírito Santo, ó Deus. Ó Deus, aqueles jovens que eu encontrei pela manhã, ó Deus, que essas pessoas possam ter a oportunidade de Te aceitar enquanto ainda há tempo, Pai. Que o Senhor esteja livrando eles de qualquer mal, ó Deus. Obrigada por esse dia. Obrigada por essa manhã, obrigada pela vida de cada pessoa que está aqui, ó Deus, e aqueles que irão ouvir gravado depois. Que o Senhor esteja abençoando com a tua palavra, que o teu amor possa transformar a vida de cada um, ó Deus. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Agora vamos estar ouvindo o louvor com a Adriana Neves. Oi, oi, oi! Lindo dia, maravilhosa. Estão me ouvindo bem? Sim. Maravilhosas do Senhor. Olha só, depois desse louvor maravilhoso aí do YouTube, né? Dessa banda maravilhosa, vem a Adriana. Eu canto, tá bom? Eu gosto muito de cantar, gosto muito de adorar o Senhor, mas não tem aquela voz de cantora, tá? Olha só, antes eu sei que já passou, mas eu queria mencionar o seu aniversário aqui, maravilhosa do Senhor. Rosmeire fez aniversário dia 19. Parabéns mais uma vez. Que Deus continue te abençoando e te usando sempre. Aí eu quero só deixar também um versículo aqui. Que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre bondade. Que o Senhor se agrade de você e lhe dê paz. Mais e mais. Está em número 6, 24 a 26. Gratidão a Deus pela sua vida, viu? Amém. Pelas oportunidades que o Senhor permite que nos conceda. Ai, cadê o louvor? Gratidão pelo carinho, viu? Deus abençoe muito, muito. Vocês não fazem eu chorar hoje, não, gente. Silva, seja muito bem-vinda, maravilhosa, lindo dia para se viver. Maravilhosas. Bem-vindas mesmo. Então, lá vai. Vamos sonhar, tá? Não desista, como disse a Rafinha, como a Elaine nos lembrou ontem, não desista. Vamos lá. Não é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul, a esperança. É só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu a luz. Não é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul, a esperança. É só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu a luz. Ouvirei os testemunhos de bravos homens que vencerão. Ouvirei dos cegos que ainda esperam a visão. Ouvirei canções que marcam toda uma geração. Não é tarde para sonhar. Não é não,
Minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está, meu coração não quer parar, pois nunca é tarde, não é tarde para se sonhar. Não é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu a luz. Ouvirei os testemunhos de bravos homens que vencerão. Ouvirei dos cegos que ainda esperam a visão. Ouvirei canções que marcam toda uma geração. Não é tarde para sonhar. Não é não. Minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está, meu coração não quer parar, pois nunca é tarde, não é tarde para se sonhar. Amém. Eita, glória, amém, hein? Gratidão, Adriana, que Deus te abençoe. Ó, esse louvor, nunca tinha ouvido, viu? Amei, estava com saudade de ouvir você cantando aqui no estudo bíblico e que Deus continue abençoando aí a sua recuperação, seu repouso. Mas agora a gente vai para a palavra do Senhor, gente. Ó, hoje que vocês estejam preparados e assim, que nem a Adriana louvou aí a Deus, nunca desista dos seus sonhos, né? Sonha, porque você tem o Deus do impossível que vai te curar, que vai restaurar o casamento, que vai abençoar a sua família. Para muitos, às vezes, fala que é até impossível, né? Às vezes, quando o meu sonho, às vezes, é muito grande. Eu falei, gente, eu não quero namorado, não. Eu já quero um marido. Depois de 2 meses, já quero meus 2 filhos, por favor. Aí, e o meu namoro é coach, né? Aí a pessoa pegou e falou assim, não, Meire, mas já pensou se você fala pro seu esposo, você quer gêmeos, que sua mãe é gêmeas, né? Aí eu falei, gente, ele vai saber, depois que casar, que eu vou falar com ele, ó, eu já quero meus filhos. E é isso. Então, assim, para muitos pode falar que é besteira o seu sonho, que você está ficando doida, né? Mas nunca desista dos seus sonhos. O que Deus plantou no seu coração, o sonho que você tem, Deus vai realizar no momento certo. Né, eu falo que tem um momento certo, um dia certo. Minha mãe, né, sempre manda mensagem, cadê, cadê? Gente, minha mãe é gêmeas, a Elaine não sabe, né, mas a maioria aqui sabe, e aí ela tem um irmão gêmeos. Ela fala, mas você não vai me dar meu casal, não? Eu falei, mãe. Então, assim, ela se prepara para vir para Uberlândia para ajudar a cuidar, porque tá pensando que é fácil, mas bora lá, gente. Se Deus mandar, eu recebo, em nome de Jesus. E eu falo que o sonho dela vai se realizar também no tempo certo do Senhor. Mas porque eu queria trazer essa palavra, né? E o que eu queria falar assim também é preparados para multiplicação. O que que você está preparando para multiplicar? É os seus filhos? É o seu casamento? É o seu dinheiro? Como que está a multiplicação da sua vida? Eu quero que alguém possa ler para mim também em Mateus, capítulo 14, versículo 13 e 21. Bora lá para a palavra do Senhor. Quem encontrou, fala amém. Leni, gente, vai vir para Uberlândia, que vai ser minha secretária, em nome de Jesus, que vai me ajudar a tomar conta de tudo. Eita, glória! Vai Meire, não ser me arruma mais bênção. trabalho, não, Meire. Eu não estou dando conta dos meus. Ô, Leni, eu vou casar esse ano, Leni. Se prepare aí. Amém. Meire, a minha agenda já está lotada.
Vai ficar mais lotada, Leni. Já pensa, gente, Leni morando perto de casa. Não, ó, eu tô com uns projetos aí, mas vai ser bênção, Leni. Vai ser bom você morar em Uberlândia, viu? Amém. Vai ser bênção. Vamos lá, gente, para a palavra do Senhor. Quem encontrou? Dri encontrou? Que ela ficou olhando? Não? Mateus? Mateus capítulo 14, do 13 ao 21. Encontrou, Luciene, Silva? Agora sim. Pronto. Pode ler para mim, por gentileza? A primeira multiplicação de pães e peixes. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte, sabendo-se as multidões vieram das cidades, seguindo-o por terra. Quem pode ler o próximo versículo? Qual que é o versículo que ela leu? Mateus 14. Eu li o 13, agora é 13. o 14. É que eu entendi 21. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. É isso mesmo? Isso. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: Este lugar isolado já está ficando tarde. Mande as multidões embora, para que possam ir aos povoados e comprar comida. Versículo 16. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. 17. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Continua. Tragam para cá, disse ele. Em seguida, mandou o povo sentar-se na grama. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então, partiu os pães em pedaços e os entregou aos seus discípulos, que distribuíram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Eita, glória de Deus! Bora lá, gente. Para a multiplicação, como que está sendo a sua fé? O que Jesus fez aqui? Os discípulos falaram o quê? A gente só tem o quê? 5 pães e 2 peixinhos. peixinhos, gente. Jesus, naquela situação, viu aquelas multidões. Olha, o interessante que Jesus, até nesse momento, ensina você a olhar para o céu. Ensina você a orar, mesmo com o pouco que você tem. Jesus olhou para o céu e os abençoou, orou. Pensa aí. Às vezes, né, você tem pouco dinheiro, aí você está reclamando. Ah, eu só tenho 50 reais. Eu só tenho 100 reais. Gente, bora lá. O que você tem, você vai orar agradecendo. E você vai, a partir de hoje, pedir para Deus multiplicar esse dinheiro. Acho que tem um microfone aberto. Se vocês puderem me ajudar, que eu estou aprendendo esse Google Meet aí. Eu fico muito grata. Bora lá. Tranquilo, fique em paz, acontece. E assim, a multiplicação, gente. Porque às vezes você fala assim, ah, meu marido é isso e aquilo. Não, seu marido é maravilhoso. E eu sempre falo para vocês, né, desde o ano passado, meu marido é incrível. Meu marido é um homem abençoado por Deus. Meus filhos são lindos. Meus filhos estão no caminho de Deus. E olha que eu não estou nem com meus filhos na barriga.
Então, assim, como que você está orando, agradecendo a Deus? Como que está a sua fé? A fé tem que ser muito grande. Gente, Jesus olhou para o céu e agradeceu, né? Dia 20, só contando um básico assim, mas dia 20, eu fui mandar mensagem para algumas clientes, né? Que eu dou o dízimo dia 20, que eu ia dar, que eu ia receber, né? Dia 20, pensa, dia 20. Aí fui mandando mensagem para minhas clientes, gente. E eu fui recebendo só o Pix. Quando chega dia 21, eu acordo, o que que aconteceu? Meu banco faliu. E agora? Rosimeire sem dinheiro. Aí eu acordei e eu estava na reunião de diretoras e minha prima me ligando, Meire, o banco faliu. Eu falei, não, não acredito. E aquilo no meu coração, né? E eu falei, Deus, e agora? Eu tinha uns boletos para pagar e tinha o dízimo e aquilo, sabe, gente, incomodou meu coração, mas eu falei, Deus, e como eu ouvi a palavra, né, da multiplicação, que estocou muito no meu coração, por isso que eu queria trazer isso para vocês hoje. Eu falei, Deus, eu não tenho dinheiro. Hoje o dinheiro, o banco pegou meu dinheiro. Mas me ajude a ter sabedoria, me ajude a multiplicar. Eu não tenho nada, Pai, mas multiplica, multiplica, Senhor. O Senhor sabe o que eu preciso fazer a partir de hoje. Levantei, gente, assim, estava aqui no escritório atendendo os clientes e com aquilo no meu coração. E todo mundo aqui ficou preocupado, né? Eu acho que o povo estava mais preocupado do que eu. Eu só orei e falei, Deus, toma conta dessa situação. Porque o que eu preciso agora é trabalhar mais. O povo me iria agora. Eu falei, ué, gente, agora é eu descansar no Senhor, orar e trabalhar mais. Beleza, fui almoçar, gente, e eu acordei, né, porque eu tô indo nas células, nas quarta-feira, no culto, e eu acordei toda feliz, querendo ir nas células, e aí o dinheiro acabou. Eu falei, gente, agora para ir na célula. Orei. No almoço, aí o inimigo vem na sua mente, né, tentar te destruir. O que acontece no seu casamento, com a sua família, o inimigo veio assim, seu dinheiro agora eu peguei, né? E aí, deita. Aí eu tomei banho, gente, deitei, né? Almocei. E eu não tava deitando no horário de almoço, não. E sabe aquela vontade que não tava nem. Tipo assim, não tava querendo que eu levantasse, que eu ficava triste na cama. Aí eu falei, isso não é de Deus, não. Não é de Deus, Nacimento. Não é de Deus para você ficar triste, você vai levantar. E eu, gente, levantei. Aí eu fui tomar banho, orei e vim trabalhar. E olha só, quando você está num momento desafiador da sua vida, Deus ainda vai te ajudar e vai te abençoar para você ajudar outras pessoas. Não é para você ficar preocupado, não. Com os filhos, com o marido, com conta para pagar, com nada. É para você descansar. O que eu quero te falar hoje é para você descansar no Senhor. Gente, eu fui na caixa resolver um negócio e aí tinha um senhorzinho que ia atravessar a rua. Não sei se vocês já viram aquele vídeo que você volta para trás para dar tempo. O senhorzinho estava com a perna machucada, pulando. Aí, meio volta para trás. Eu voltei, aqueles monte de carro vindo, né? Falei, não, volta por conta do senhorzinho de idade. Aí voltei, andei devagarzinho, não peguei nem no celular que dava tempo. Os carros esperar ele passar. Aí, beleza. Aí eu falei, oh Deus, obrigada, Senhor. Resolvi um negócio no banco, o bom de morar no centro, gente, você resolve tudo. Aí fui no terminal, resolvi outra coisa, né? Que eu fui lá também entrar no cartão com o caixa eletrônico para ver se recebia o dinheiro. Aí uma mulher bem alta, grande, estava querendo descer a escada. E aí Deus falou assim, volta. E ela estava toda suada, estava com a perna machucada. Volta, Rosa. Aí eu voltei, perguntei, você quer ajuda? Ela escorou em mim, tanto é que nós duas quase caiu na escada. Aí, quer ajuda? Beleza, eu ajudei. Aí cheguei aqui no escritório, aí contei pro povo, né, os meninos estavam aqui, eu falei, nossa, e pela correria e pelo que acontece, Deus ainda nos faz abençoar outras vidas, ajudar outras pessoas. E às vezes, quando você está preocupada, Silvia, ou Adriana, Luciene, Leni, Carmelita, Elane, o inimigo quer tirar a sua paz do seu coração. Mas quando você descansa em Deus, ele te mostra cuidado que ele está tomando conta de tudo. Não é para você ficar preocupado com o obstáculo que tem na sua vida, porque ele está resolvendo para você. E aí eu continuei minha tarde, eu fui atender cliente. Gente, quando eu cheguei em casa, que eu atendi a cliente comprou o dobro do dinheiro que eu tinha perdido. Aí eu falei assim, e olha isso, que a cliente, quando chegou, eu estava querendo ir para a célula, né? Para o culto. E aí, eu lá conversando com a cliente, aí a cliente comprou o dobro que eu tinha perdido. Então, o que eu quero trazer para você é que, em qualquer situação que você está,
é você orar, é você agradecer pela multiplicação, porque Deus pode fazer, gente. Daniel, quem pode abrir para mim aí? É no capítulo 9, do 1 ao 3. Vai ser muito interessante, porque diante da promessa que Deus tem para você, é necessário que você tenha uma atitude coerente e ativa na direção daquela promessa. Foi o que aconteceu com quem? Com Daniel também. E a mensagem, gente, a promessa de Deus, quem encontrou para ler para mim, por gentileza? Hoje temos versículos. Carmelita, seja muito bem-vinda. 9, 1 a 3? Isso. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Amém. Gratidão, Adriano. Gente, na sua situação, você está fazendo jejum? Você está orando? Porque aqui os discípulos falou que só tinha 5 pães e 2 peixes para alimentar quantos homens? Com mulheres e crianças, era 5.000. 5.000 pessoas. E Jesus, a fé de Jesus ali, Jesus estava ali, deve que Jesus estava pensando, nossa, como esses discípulos meus estão com a fé pequena. Como que estão? Porque diante da situação que você está, qual é a sua fé? O que você está profetizando na sua família? Você está reclamando do seu filho ou da sua filha, do seu marido, da sua situação, ou você está agradecendo? Gente, a situação pode estar lá, né? Desafiador. E você fala, você está ótima, você está linda, maravilhosa em Cristo Jesus, você é abençoada. Porque quantas outras pessoas estão sofrendo lá no hospital, querendo sair da cama e não tem como sair? Quantas outras pessoas nesse frio que estão na rua? Hoje mesmo, quando eu cheguei, tem um morador do lado ali, dormindo, no frio, no chão. Como que você está agradecendo? Elane sempre falava, né? Eu lembro das aulas do ano retrasado, do potinho de gratidão. Você está agradecendo e colocando lá, tranquilo, Carmelita, fique em paz, um ótimo café para você. Gente, a gratidão vai o quê? Vai mover. Você vai ser uma pessoa grata todos os dias. E quando você agradece, as bênçãos vêm. Quando você agradece pelos seus clientes, os clientes chegam. Que tem hora que você não vai ter nem tempo. Ontem mesmo, como eu queria estar na imersão, até ganhei um ingresso aí de presente de uma aluna poderosa aqui do estudo bíblico, mas assim, eu tinha uns clientes para atender, então assim, quando você ora agradecendo, Deus manda muitos. E aí você tem que agradecer pelos muitos que chegam. E você tem que agradecer pelo pouco que você tem também, porque se você agradece, os outros vêm. Aí se você quer muito, né? Eu quero muito dinheiro. Você não está agradecendo nem pelos 10 reais que tem aí na sua conta, pelos 20, pelos 50, pelos 1.000. Ah, eu quero uma casa linda, né? Que nem eu falei para vocês no início do ano aí. Minha casa linda, eu já agradeço pela minha casa linda, maravilhosa, grande, pela mesa, né? Com as 12 cadeiras. Então, assim, como que tá aquela questão de gratidão no seu coração? A unção, gente, na multiplicação, quando o seu coração é grato a Deus. E quando você tem uma atitude de fé que se aproxima da promessa, quando você vai orando, Deus vai te dando sinais. Deus vai profetizando aquilo que estava no seu coração. Teve uma amiga minha mesmo, né? E ela nunca perguntou da minha vida. E ela foi fazer alguma coisa na minha perna, né? Orando, que eu estava sentindo muita dor, que eu mudei várias vezes, eu peguei bastante malas. E ela, Meire, e ela arrepiou, né? Que ela fala que ela recebe algum sonho, você vai ter gêmeos, não sei o quê, uma menina, um menino. Aí eu sei, eu recebo.
Ela, Meire, mas você nunca me contou? Eu falei, porque você nunca me perguntou da minha vida. Então, assim, vocês vão saber da minha vida no meu livro, gente, que eu tenho muitos testemunhos. Mas o que Deus plantou no seu coração, às vezes as pessoas não sabem, mas Deus sabe. E Deus vai pedindo para profetizar. Você vai pedindo, Deus vai te dando sinais. E eu fui curada, né, restaurada sobre a questão do casamento aí, que eu vi minha mãe sofrer muito. Hoje eu falo que eu quero casar. Eu oro pela minha família, pelos meus filhos. Mas o que você quer no seu coração? Silvia, Luciene, Adriana, Elane, Carmelita, Solange, Leni. Vai chegar no tempo certo. Com certeza. Não sei qual o seu sonho, né? As suas metas. Ontem na imersão, com certeza, falou das metas que eu vi Cida postando, mas assim, quais as suas metas que você tem para o início do ano? Que você já pode começar. Gente, eu falei, né, na virada aí do primeiro estudo bíblico, que era para a gente começar a fazer coisa que a gente não gosta. Eu comecei no hospital. Eu tinha uns 2 anos que eu não ia ao hospital porque eu não sinto nada, né? Eu falei assim, mas eu quero casar, eu quero ter meus filhos, bora lá. Porque eu peguei a chikungunya. E aí eu sinto dor nos ossos. Eu falei, bora lá, que eu quero ter meus filhos. Aí eu fui cuidar, não por mim, mas por amor também aos meus filhos, à minha família, que eu tenho que começar a cuidar de mim também. E eu fui. Mas Daniel aí, o quê? Ele orou. Ele fez um jejum. Qual a sua situação? Às vezes não vai resolver quando você fala para todo mundo, mas quando você coloca os joelhos no chão, dobrado, diante de Deus, quando você entrega para Ele, Ele vai te ajudar, Ele vai enviar anjos, Ele vai enviar pessoas para te abençoar. O que eu quero trazer aqui é não olho o natural, gente. Tem pessoas que falam, né? É um clichê, pessoas gospel, né? Pessoas ouvindo a palavra de Deus. Para que isso? Para que buscar a Deus? Mas muitas pessoas que estão aqui, às vezes não desfrutam, ou do mundo, né? Eu sei que tem alguns aqui que já desfrutam disso, não desfrutam do milagre porque são guiadas por outras pessoas. Deixa Deus te conduzir, deixa o Espírito Santo te guiar. Guiadas por vista, devemos o quê? Andar em fé. Quem puder também ler para mim, aí, ó, Mateus, capítulo 14, versículo 15. Os discípulos, gente, olharam ali o natural e fez com que eles se apegassem o quê? A demanda da situação que estava naquele momento. Quem pode ler para mim? Mateus, capítulo 14, versículo 15. Amém. Olha, eu vou ler aqui. Ou quem está preparado aí? Bora, gente. Tem pessoas que estão querendo ir para a invenção daqui a pouco aí, ó, que eu sei. Não dorme agora não, viu? Vocês dormem só depois do culto à noite. Seu microfone está desligado, Dri. Você estava falando aí? Pode ler, Elaine. Você encontrou? Eu estava respondendo aqui uma pergunta do professor lá. Tranquilo. Qual que é, Mateus? Capítulo 14, versículo 15. Mateus 14, 15. Eu tinha ido lá para Daniel. Tranquilo. Aqui já, 14, 15. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Uau, o mesmo que eu li aquela hora. Uau, tá vendo? Deus cura, Elaine. Amém. Deus confirmou. Amém. Gratidão aí, ó. Gente, pensa, Deus vai curar as pessoas que estão enfermas, as pessoas que estão precisando de alguma coisa, e Deus cura. Mas entrega para Deus. O dízimo, né, que eu falei que eu ia dar dia 20, eu dei dia 21, viu? Em nome de Jesus. Não fiquei sem dar, não, gente. Paguei a conta também, graças a Deus, mas, assim, não despreze o que você tem. O que tem para resolver na sua situação? Ah, eu quero casar, Miri. Eu quero ter meus filhos. Eu sei que tem pessoas aqui, né, que é solteiras também na sala. Eu quero casar, não aguento mais ficar solteira. Então, ora. Ora pedindo um marido bom. Um marido que vai te levar para a igreja. Gente, porque homem? Aí você fala assim, ah, mas eu tô solteira, eu tô velha. Não tá velha, não. Não tá velha. Pelo amor de Deus.
Deus prepara o homem certo no momento certo. Só vai, eu falo que entregar, né, o coração para uma pessoa, a pessoa que é temente a Deus, que vai te levar para a igreja. A pessoa que vai cuidar de você. A pessoa que vai cuidar dos seus filhos. Deus, gente, tem grandes coisas. Deus quer o melhor para você. Mas às vezes a gente quer escolher. Porque se fosse para mim escolher, eu já estava namorando, eu já estava casada. Mas não era a minha vontade, eu quero a vontade do Pai, não era a vontade do Pai, aquele rapaz, então, Deus, obrigada, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Casei certo, ó, 40 tinha, ó, e aí, Adriana, muito bem, parabéns. Gente, os discípulos também, né, concluíram que a hora que já era adiantada, porque eles ficavam ali preocupados. Na hora do que acontece na sua vida, você fica preocupada, ansiosa, nervosa, querendo brigar com todo mundo, você ora e descansa no Senhor. Esse dia falando com uma pessoa, né, eu falei, não, a única coisa que você pode fazer nesse momento é clamar. Clame por Deus. Clame por cura, por restauração. Os discípulos, gente, poderia ficar nervoso, né? Os discípulos também concluíram que já era adiantado. Isso aponta para as pessoas que acham que o tempo passou. Não, estou velha. Não, eu quero ter meus filhos. Não, calma, calma, criatura de Jesus Cristo, Deus. Amém, filha abençoada. Calma, gente, descansa seu coração no Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. Descansa, guarda. Ah, eu quero, viu, Adriana, pão de queijo? Fala nada com você. Já, gente, mas assim, o risco de contemplar o natural é que é inevitavelmente a solução de buscarem também ser natural. O que que você está buscando? Você está buscando diante do discípulo e apresentar uma solução para Jesus, né? Falar, só tem 5 pães e 2 peixes. Mas para o Senhor Jesus, nada é impossível para o que Ele quer fazer na sua vida. Busque mais a Ele, não busque pessoas na sua vida. Às vezes você pode estar carente, mas não busca por pessoa, busca pelo Espírito Santo, para Ele preencher o seu coração, para Ele te mudar. Ah, eu quero um marido bom, mas eu também tenho que ser uma esposa boa. Né? Esse dia falando com as meninas falando sobre relacionamento, mas às vezes a pessoa só quer, mas não quer mudar. Então, se você quer que sua família mude, mude você primeiro. Ah, eu estou com problema de saúde, Deus vai curar. Mas você tem que acreditar, você tem que ter aquela fé grande. Deus, eu estou com esse problema de saúde, mas ó, os médicos podem falar que é impossível, Deus, mas eu tenho o Senhor na minha vida. E se não tem Ele na sua vida, pede para Ele entrar. Deus, entra naquela sala de cirurgia, entra com cada médico, com cada enfermeiro, que esteja abençoando o meu tratamento, ou que esteja cuidando da minha família. Gente, não despreza aquilo que você tem em suas mãos, que é o poder da oração, é o poder da palavra, que, ó, o que Deus prometeu para você, Ele vai te dar. Mateus, capítulo 14, versículo 16, 17. Quem pode ler para mim? Os discípulos falaram, né, após serem desafiados por Jesus. Jesus orientaram aí as pessoas a ficar esperando? Ou pediu para ele ir lá e pegar os 5 pães e 2 peixes? Às vezes você ora, mas você precisa de agir, você precisa de uma atitude, você precisa melhorar, você precisa mudar. Tirar o orgulho do coração, gente. Pode ser desafiador, mas às vezes precisa. Quantas pessoas, às vezes, que me ligam da minha cidade, né, ou de outras, meio que tá acontecendo isso e isso, eu falei, não, bora orar. Às vezes eu estou muito longe da cidade que eu morava, mas a única solução é orar e pedir para Deus resolver essa situação. Eu não consigo, mas Jesus consegue. Você quer ler, Luz? Mateus. O microfone está desligado, não sei. Lindo dia para se viver para todas. Mateus, aonde, Rô? Capítulo 14, versículo 16 e 17. 14, o que, Rô? Saiu aqui. Versículo 16 e 17. Perdão, gurias, é que desci um pouco aqui baixo para ficar melhor, querida. 14, 16 e respondeu, eles não
precisam ir. Deem-lhes vocês para comer. Eles lhe disseram, tudo que temos são 5 pães e 2 peixes. O 18 também? Não, só até aqui. Obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Aqui, gente, os discípulos talvez queriam que mandasse as pessoas embora, né? Já pensou chegar multidões na sua casa e você vai assim, e agora com essa comida? Agora você vai orar para Deus multiplicar a sua comida, para você dar para esse povo comer, todo mundo. Eu falo que a gente dá de coração é multiplicada, a pessoa enche a barriga. Eu falo que é o poder de Deus mesmo, gente. O poder de Deus é muito grande. E aqui, Jesus orienta o que? Os discípulos a pegarem lá os 5 pães e 2 peixes. Perceba que no momento que Jesus deu a ordem aos discípulos, já sabia a quantidade de alimento. Jesus já sabia, gente. Mas mesmo assim perguntaram para ver, eu só tenho 5 pães e 2 peixes. O discípulo poderia falar com Jesus. Só que aí, Jesus multiplicou e abençoou, olhou para o céu, como a palavra de Deus fala. Mas muitas pessoas, às vezes, desprezam o que tem, não agradecem. Porque os discípulos falaram assim, eles desprezaram o que eles tinham. Porque eles falaram assim, não temos aqui, pensa, não temos aqui, senão 5 pães e 2 peixes. A fé era muito pequena, a gratidão. Eu vou mandar essas pessoas embora, porque eu só tenho isso. Já pensou? Chegar a pessoa na sua casa e vai falar, vou mandar embora, porque eu não tenho lugar. Não, não é isso. E quando a pessoa quer te visitar, é algo que Deus tem um propósito. Nada acontece por acaso. Você vai entender agora? Não, talvez daqui 1 ano, 2 anos, mas você não sabe. Mas Deus sempre tem um propósito na sua vida e em todas as coisas que acontecem. Gente, no versículo, no estudo bíblico retrasado, a gente falou o quê? Sobre a viúva. 2 Reis, no capítulo 4, do 1 ao 7, que o profeta Eliseu, ele perguntou o que a viúva tinha em casa. O que a viúva falou? Quem sabe que a gente falou no estudo? O que a viúva falou para Eliseu que ela tinha? Silvia? Quero ver você. O que a viúva falou, Silvia? Silvia estava presente, gente? Sol, Carmelita, eu não sei quem estava presente, não. Mas o que a viúva falou? Que ela só tinha botija vazia. Que ela só tinha? A botija vazia. Um tiquinho de azeite. O azeite. Olha só, gente. Ela tinha o azeite. Mas Eliseu pediu o quê para ela? Vai nos vizinhos. Pegue as vasilhas emprestadas para colocar esse azeite. Gente, ela tinha um azeite na casa. Ela só tinha um azeite. Mas o desprezo, que como a Bíblia falou, só tem um azeite. Só tem um azeite. Não, filha abençoada de Deus, você tem muito azeite. Pensa, você tem que falar assim, não, eu tenho muito azeite, eu tenho uma família linda, maravilhosa, tenho uma casa abençoada, que tem gente que não tem casa. Eu tenho uma bicicleta, amém, por essa bicicleta linda. Eu tenho uma sandália, amém. O que você tem? Eu tenho um vestido lindo, maravilhoso que eu ganhei, amém. Eu tenho uma roupa, amém, por essa roupa. Como que você está agradecendo? Você está falando, eu só tenho uma sandália. Eu só tenho um tênis. Gente, para de ficar reclamando, falar, eu tenho só isso. Não, tira o só, eu tenho é muito. Eu tenho isso porque Deus me deu e porque Deus é seu pai. Se você agradecer pelo pouco que você tem, Ele vai te transformar. Ele vai te abençoar. Que nem eu orei, não tinha dinheiro, gente. Minha conta, dia, não tinha nada. E depois eu falei, Deus multiplica, Senhor. O Senhor sabe que eu tenho conta para pagar, eu tenho isso aqui, que Deus foi enviando cliente. Tinha uma cliente minha que estava, sem me pagar, me pagou bem nesse dia 21. Eu falei, Deus, obrigado. O Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso. Mas não deixa o inimigo te atormentar, não. Colocar tristeza. Por exemplo, se fosse eu antigamente, eu estaria lá na cama chorando. Eu estava chorando, eu estaria dormindo, que nem, né? As minhas forças, eu estava cansada, e aí eu queria dormir. Eu falei, não, vou levantar, lavei até o cabelo e vim para o escritório. Eu falei, não vai deixar me abalar. Pode tentar me tirar, que nem eu falo, né? Quando você entrega para Deus tudo,
Você entrega a sua vida, seu casamento, seu negócio. Entrega para Deus, é seus filhos. Meire, eu perdi 2 filhos, eu perdi 3 filhos. Nossa, ontem eu ouvi uma mulher perdeu 3 filhos. Outras pessoas falaram que era 4. Não, mas você pode ter o 5º, você pode ter o 6º. Não é ficar chorando. A gente sente saudade? Sente. Não tem como não sentir saudade, mas oh Deus, obrigado por essa situação, por isso que aconteceu, mas obrigado que o Senhor possa me dar mais um filho. Eu conheço uma mulher da minha cidade que ela teve 2 ou foi 3 filhos, ela perdeu, mas ela continuou. Enquanto a criança não sobrevivesse, né, eu falo que ela não parava, e graças a Deus. E assim, ela tem um filho lindo, maravilhoso. E eu falo, não deixar a tristeza, o medo tomar conta aqui, ó, do seu coração. Se fosse algumas pessoas, falaram, não vou tentar, porque quando nasce, morre. Eu não tenho como ter filhos. Não para que as pessoas falem para você. Essa mulher, eu falo, nossa, você é muito guerreira, você é muito forte. Ela perdia um filho, gente, pensa tudo preparado, né? A casa, a família para receber, e aí o filho vai, nasce e morre. E ela fica com aquela tristeza no coração, mas depois continua, porque ela tem um sonho de ter um filho. E Deus concedeu para ela. Então, o que você tem, o inimigo vai tentar te atrapalhar, vai tentar arrancar isso de você, mas não deixa. Não deixa ele tomar conta do seu sonho. Porque o que Deus quer para você, se você tem um sonho, um desejo, ele vai te dar no tempo certo. No momento certo. O inimigo vai tentar te derrotar, vai tentar tirar tudo de você, mas é nesse momento que você vai entregar para Deus. Deus pode tentar me magoar, pode me trair, pode me julgar, mas eu sei que minha consciência está tranquila contigo, Pai, que o Senhor me ajude e que o Senhor me dá sabedoria para continuar nessa jornada. Eu falo é continuar, gente. Ninguém é santo, ninguém é perfeito, mas às vezes você fala assim, eu não sou digna de Deus. Ei, para, Deus te ama. Não desista da sua vida, não desista dos seus projetos. Quando você está sem força, pede alguém para orar com você e fala, fulana, me ajuda em oração nessa questão. Eu quero isso, me ajuda. Vai fazer atividade física, né? Uma caminhada, qualquer outra coisa, mas entrega o que você tem ao Senhor, gente. Não é só como louvor, não é tudo por Ele. É quando você entrega, entrega. Aquele louvor, né, que Miriam cantou semana passada, eu gosto muito dele. Usa-me. Mas quando Deus pede alguma coisa, eu falo, Deus, será que é o Senhor mesmo? Porque Deus vai pedir coisas, gente, para você, coisas que você não tem coragem de fazer. Isso é sério, coisa que você, como ser humano, você vai falar, não vou fazer isso. Mas aí Deus pede para você fazer e você vai ter que ir lá fazer. Porque louvar a Deus e pedir para Ele te usar é você obedecer. Eu obedeço a Deus, obedeço, mas já tive vezes que eu falei assim, não, Deus, não, o Senhor está pedindo isso, não tem como. Que eu falei, Deus, me perdoa por eu não ter obedecido, por eu não ter voltado e falado aquilo com a pessoa. E aí Deus preparou outro momento e outra pessoa para você falar, então o tempo todo, se Deus está falando com você, deixa Deus te usar. Meire, Deus não está falando comigo ainda não. Então, então começa um jejum aí, começa a ler a palavra, começa a buscar Ele. Porque eu falo, gente, o ano passado eu sofri de estar longe, né, da família, longe das pessoas, mas foi um momento tão, assim, de crescimento espiritual, de Deus me dar sinais do cuidado dEle, que eu falei, Deus, obrigada, Senhor, obrigada. Porque às vezes quando você está num bom ali, né, você fala assim, não, mas como assim? Quando você está no conforto, tem algo errado. Às vezes Deus quer tirar você do conforto para você crescer, para você amadurecer. Gente, Mateus, quem puder ler para mim, capítulo 14, versículo 19. Seu salário aí, gente, pode ser pouco, mas quando você entrega para Jesus, ele, ó, multiplica, viu? Agradeça pelo pouco que você tem. Eu anotei aqui para falar isso, mas o que você tem, agradeça. Sempre, o tempo todo. Quem pode ler para mim? E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães, em seguida deu-os aos discípulos e estes à multidão.
Eita glória, gente. Jesus pediu o quê? Para sentar. O que você está preocupado, que está te afligindo? Ei, descansa no Senhor. É orar, é falar com Deus. Deus, gente, pediu para se sentar-se ali, as pessoas, o povo se assentar. É uma posição que quando alguém está o quê? Descansando em Deus. Quando os meus colegas me perguntaram, e agora? O que você vai fazer? Eu falei, a única coisa que eu tenho é descansar no Senhor e trabalhar. Porque, gente, quando você descansa, você confia que está na mão do seu Pai, que Ele está tomando conta de todas as coisas. Não é por você, né? Eu poderia falar assim, nossa, Pai, mas eu tinha isso, eu tinha conta, porque Deus sabe, todo mundo tem uma conta, né? Um desafio. E eu falei assim, Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, porque eu sei que eu tenho o Senhor na minha vida e que o Senhor possa resolver essa situação. Ah, Meire é meu casamento, Meire é meu tratamento, Meire é meus filhos, Meire é isso na minha casa. Não, descansa no Senhor. Ora, Jesus pediu para o povo se sentar, depois ele orou, né? E depois entregou o alimento, mas ele entregou primeiro nas mãos do Senhor. Jesus entregou nas mãos do Senhor. Ah, qual é a sua vida? Você está entregando nas mãos do Senhor? Esse ano é um ano de multiplicação, gente, mas pela fé, o que está no seu pensamento? Né? No primeiro estudo bíblico desse ano, eu desafiei vocês a pensar grande, a ver casas grandes, a ver carro, ou qualquer outra coisa que você quer, metas grandes. Por quê? Se você pensa em metas grandes, você vai trabalhar para aquilo acontecer. E você vai entregar nas mãos do Senhor e descansar, mas também vai fazer sua parte. Que nem Jesus pediu os discípulos para ir pegar os 5 pães e 2 peixes. Ah, eu quero ter mais dinheiro, então trabalhe mais, estude mais. Tá desafiador o inglês para mim, né, esse ano, mas bora, Rosinelli. É uma coisa que eu não gosto? Não gosto. Mas a gente vai fazer, né, Dri? Dri é a planilha aí. Eu comecei, viu, Adriana, a planilha. Tava até falando com ela no início. Mas o que você não gosta, você tem que fazer. Não vem olhar para mim com essa cara, Dri. Eu quero ver você com a sua planilha, viu? Você é consultora top de vendas. Você vai começar a fazer o que não gosta, gente. Para crescer, dói. Mas é bom. É bom, Dri, eu estava amando. Eu comecei semana retrasada a planilha de organizar, porque eu tenho 4 WhatsApp. E aí hoje eu estou aqui também para terminar. No domingo, gente, eu estou fazendo minha planilha, porque na semana eu não tenho tempo. Mas para as coisas organizarem, eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso de dedicar. Nada vai multiplicar, gente, no meio do caso, ou da afobação. Ah, eu quero que multiplique, mas eu estou angustiada, eu estou aflita, minha casa está bagunçada. Ei, vai lá e arruma, de pouquinho em pouquinho. Eu mesma não consigo ficar bem se estiver bagunçado. Elane, um dia, gente, viu, eu cheguei num evento que ia ter uma gravação e eu vi a pia toda suja. Aí eu fui lá e lavei, né? Elane olhou para mim, não sei se ela lembra. E toque! Eu peguei e falei assim, toque, gente, eu não consigo ficar bem, às vezes, com alguma coisa suja. Mas eu acho que eu teria um pouquinho de toque, sim, viu, Elane? Eu acho que tirei um pouquinho. Mas eu acho que eu tenho ainda a questão da limpeza, porque minha mãe me ensinou a trabalhar desde cedo. Desde os 10 anos, eu lavava louça, eu limpava casa, para depois sair para a rua, para depois brincar. Então, isso, às vezes, para mim, sair dentro de casa, minha casa tem que ter arrumada. Hoje, eu amadureci porque uma psicóloga foi morar comigo lá na minha cidade, que a outra amiga saiu, eu falei, não, pode vir para casa. E uma fazia as coisas diferentes, né, da outra. Ela pegou e falou assim, Meire, num casamento vai ser assim, você vai fazer de um jeito, seu marido vai fazer de outro, e às vezes a gente tem que abrir a mão de alguma coisa. Por quê? Pelo amor, pelo cuidado, né, pelo companheirismo. Como que você está tendo? O que você tem, gente, que precisa mudar para o novo chegar? Para a multiplicação, multiplicar na sua vida. Ah, eu quero ter uma vida financeira maravilhosa, bora fazer a planilha financeira. Quanto que eu tenho que vender esse mês? Quanto que eu tenho que receber? A Adriana sorri, gente, eu sei que quando falava de planilha para mim era desse jeito. Mas, assim, a gente precisa organizar. A gente precisa crescer. Ah, eu preciso ouvir mais a palavra de Deus, então ora mais. Ora o tempo todo sem cessar. Não ora só quando está no horário, né, do relógio lá de oração, na hora de manhã, quando acorda. Quando você acorda, você vai falar, Deus, obrigada por esse dia, que esse dia seja incrível. Ah, a pessoa está sofrendo. Tem dias que a gente escuta só notícia ruim. Deus, diante dessa situação, proteja essas pessoas, cuida do coração delas.
Porque, gente, eu já fui muito, e eu ainda sou, que eu sofro por algumas pessoas ao mesmo tempo. Mas às vezes você tem uma vida para viver. Você não tem uma vida, Silva, Solange, Carmelita, Adriana, Elane, eu. A gente tem que cuidar de nós, você tem que cuidar da sua comunhão com Deus. Por exemplo, Silva, né, é mãe da Luciene. Silva não pode levar a Luciene para o céu. É só ela. Então, ela tem a vida dela, né, Lu? Você tem sua vida, você tem que buscar Jesus. Eu, por exemplo, não consigo levar meus irmãos, minha família, minha mãe, meus filhos, meu futuro marido para o céu. Quem que vai levar? É somente Deus. E se a pessoa aceitar Jesus na vida dele ou na vida dela, quem que vai levar? Somente Jesus, gente. E olha só, quem puder ler para mim, no Salmo 23, versículo 1 e 2. Fico muito grata. Salmos 23, eu acho que tem até um louvor muito bom. E uma pergunta, você está descansando em Deus? Ou você está deixando o inimigo tirar a paz do seu coração? Não deixa. Quando o inimigo vem te atormentar, fala, Pai, cuida de mim. Cuida que meu coração está doendo. Hoje de manhã eu estava até falando com a Helena, eu vi um jovem, gente, eu não sei nem o que ele estava fazendo. Mas, assim, coisas boas eu sei que não era, que era de madrugada. E eu com esse anel que eu coloquei, eu falei assim, não, tem compromisso, viu? Com a garrafa de café do lado, na sacola. Aí eu acho que o jovem pensou, não, ela tá levando o café pro marido. Eu falei, amém. Eu falei assim, só deixa eles pensar isso. Meire, posso contar um testemunho antes do versículo? Pode, sim. Você falou muito na parte financeira também, né? Eu fiz uma oração esse mês e pedi a Deus algo a mais, um extra, né? Eu tinha conversado com Deus, entreguei para Ele e passou, e foquei nos meus negócios, nas coisas que eu tinha que fazer. Minha agenda estava cheia e eu continuei trabalhando, né? E aí Deus, no meu pensamento ia vir por uma coisa e Deus me entregou assim instantâneo. E você falou em ação, precisa de ter uma ação, né? E eu entreguei para Deus e entreguei mesmo, ficou para Deus e eu acalmei. Eu sabia que eu tinha que ter um extra esse mês. E aí eu recebi uma oportunidade. Eu recebi uma oportunidade de um trabalho extra esse mês, mas a minha agenda estava cheia. Só que eu tinha pedido a Deus um extra, né? Então veio num dia que a minha agenda estava lotada. E eu falei assim para a pessoa que veio me pedir o trabalho, eu sou terapeuta, mas também trabalho com sites e páginas, né? E o trabalho veio do site. Alguém veio me pedir para que eu criasse um site até no outro dia, às 9 horas. Então, de um dia para o outro, criar um site educacional, com plataforma, ele completo. Eu sabia que eu levaria 5 horas para eu entregar esse site. Sem ser com plataforma, eu sabia que eu já calculei que eu levaria 5 horas começando ele do zero. E aí eu olhei para a pessoa e falei assim, não, as 9 horas que você precisa, você vai ter. Eu já sabia que eu ia além ali do horário de eu dormir. Então, se eu pedir um extra, teria que ter uma ação a mais minha para eu conseguir realizar. E eu fiz tudo tranquila, passei o dia, fiz meus atendimentos, meu trabalho de casa, cuidei do Henrico. Era às 9 horas da noite e o inimigo, ele tenta te sabotar, ele tenta te paralisar. 9 horas da noite, vou contar aqui para vocês, é mais particular, assim, eu recebi uma mensagem. E na mensagem, a pessoa dizia assim para mim, sai daí, isso daí não é... Como é que a pessoa foi bem claro, assim, o inimigo foi bem claro, assim, não faça isso, cuide do seu filho. Como se eu estivesse aqui no computador trabalhando e deixando meu filho de lado. A pessoa veio para mim e falou, cuide do seu filho. Não se esforce tanto, não precisa fazer esse trabalho. Alguém veio para mim, alguém que sabia que eu precisava entregar isso. Alguém próximo falou isso para mim. Aí eu olhei, eu só vi a notificação, eu não abri a mensagem, mas eu li a notificação. Aí eu olhei para Deus e falei, Senhor, né? O inimigo está tentando colocar um dardo para eu não fazer o trabalho
mas eu dei a minha palavra. Aí já não era nem pelo lado financeiro, eu falei, eu dei a minha palavra, que eu vou entregar às 9. E aí fiz aqui, tomei banho, jantamos, cuidei do Henrico, passei um tempo com ele, tudo na paz, na tranquilidade. Eu sabia que eu tinha que entregar no outro dia às 9, já era 9h30 da noite, 10 horas. 10h15 ele deitou, 10h30 ele dormiu, estava eu e ele em casa, 10h30 ele dormiu, 10h30 da noite. Aí eu peguei, fui na cozinha, peguei uma caneca de café, peguei minha garrafa de água e falei, Senhor, agora eu vou para o computador. Eu sei que eu vou levar 5 horas para fazer. Era 10h30 da noite quando eu iniciei. E eu comecei a fazer. Era 00:30 e meu olho começou, assim, deu aquele sono tremendo, porque 10h30 eu tô dormindo. E já era 00:30 e eu na tela do computador. Fazendo 00:30, aí, assim, eu levantei, peguei mais um pouquinho de café e me estiquei e voltei aqui de novo. E foi. E eu fui fazendo um passo por vez, fui construindo o site, fazendo o site. Quando era 4h30 da madrugada, eu terminei. Mas aí, depois de 00:30, aí foi sem sono. E eu falo assim, Senhor, usa as minhas mãos. A todo momento eu falava assim, Senhor, me dá a imagem, me dá a ferramenta, me ajuda o que eu não consegui aqui. Eu vou conseguir entregar. 4h30 da manhã, finalizei o site todo completo, com uma plataforma de aulas. Foi um site assim que foi o primeiro que eu construí, que é o maior de todos, que eu precisava entregar para um cliente importante. 4h30 da manhã eu terminei. Só que um detalhe, 4h30 da manhã é o horário que eu acordo todos os dias. E aí eu pensei assim, eu tinha que dar aula, isso foi de um domingo para segunda, e eu tinha que dar aula na terça-feira, 6h26. E se eu dormir, eu não vou levantar. Se eu dormir, vai passar o horário da aula, porque eu não tinha dormido. Eu não faço isso. Nesses 5 anos que eu estou no digital, eu nunca passei a noite inteira. Eu tenho um cronograma de dormir, tem privacidade, mas eu tinha pedido esse extra para o Senhor, e Ele me entregou. 4h30, eu falei, Senhor, eu não vou dormir. Aí eu levantei, aí eu terminei aqui, fechei o computador, tomei banho, fiz um novo café, me arrumei normal, fiz o meu devocional, me arrumei normal, como eu faço antes das aulas. 6h26 estava eu lá, entreguei a aula, terminou a aula, 8 horas nós tivemos uma reunião, eu falei assim, e aí eu tinha que entregar esse trabalho às 9h, e eu recebi a mensagem, você vai apresentar o trabalho. Falei, Senhor, eu não vou dormir, porque se eu deitar, eu não vou conseguir ir além e vou entrar na reunião com cara amassada de sono, né? Eu falei, Senhor, eu não vou dormir, me ajuda. Deu 9 horas, nós entramos em reunião com os clientes, muito meio importante mesmo. E aí eu apresentei o site, o meu trabalho, a estrutura toda, e finalizou. Depois tivemos outra reunião, e eu falei, Senhor, que horas que eu vou dormir, né? Mas eu estava ali, entregando, estava ali. E aí, depois terminou, era 10h30 da manhã, eu falei, Senhor, agora eu vou dormir. Agora eu vou dormir. Aí eu dormi, era 10h30, fui até 1h30 e já levantei e continuei os meus negócios a fazer. Assim, foi uma ação que eu precisei fazer e entregar. Mas a partir do momento ali que eu observo, o inimigo tentou me paralisar. Alguém sabia da importância do trabalho e tentou me jogar um dardo, como se eu não estivesse cuidando do meu filho. A pessoa nem sabe o que se passa. Então, eu cuidei dele, ele deitou, ele dormiu, e aí eu vim aqui trabalhar e entregar. Aí passou um dia, no outro dia, eu recebi a mensagem, Elaine, vai vir R$1.000 a mais em 3 meses para você. Então, já coloca aí que você vai manter, você vai fazer a manutenção desse site, e é um extra que você vai ter de R$1.000 mensal todos os meses. Eu falei, imagina se eu tivesse escutado o inimigo lá, falando para eu não fazer. Então, eu entreguei, cumpri mais a minha palavra, e Deus me deu esse extra financeiro. Então, o que eu trago com esse testemunho? Às vezes a oportunidade está ali na sua frente. E aí que você falou, tem ter a ação de fazer uma planilha, por exemplo, de chamar as pessoas que estão ali
de oferecer o serviço, oferecer o produto. Então, é uma ação além, a gente pede o extra. Então, a gente tem que fazer o extra. Resumindo aqui, foi isso que é o testemunho desse mês. Entre outros que Deus vem trazendo, e quando eu falo assim, aumenta a frequência. Quando você se sente triste, muda, ressignifica os pensamentos. Porque às vezes eu escuto de pessoas assim que eu gosto, algo que me magoa. Aí eu olho para a pessoa e falo assim, bom, mas ela já me fez tanta coisa boa. Então, quando você olha para boa e agradece, aquilo pode ser que é um dardo, um gatilho que acendeu ali na sua mente para baixar a frequência, né? Mas é isso, Meire. Gratidão. Você pode ler o versículo de Salmos 23, 1 e 2. Se você quer ler um versículo também, eu vou te dar um, quer? Eu vou te dar o Salmo 121, do 1 ao 8, Silva. Tá, vou procurar aqui. Tá. Não, Salmo é 23, né? do 1 ao 2. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. E em detalhe, eu fiz tranquilamente, um passo por vez, não fiz apavorado, não fiz correndo. Foi um passo por vez. A mansidão, como ele diz aqui. Isso aí, Elaine, ó, que bênção, gratidão pelo seu testemunho. E é que nem a Elaine falou, gente, é descansar, né, no Senhor, é entregar. O inimigo vai tentar te afligir. Tentou, né, fazer com que eu ficasse na cama deitada. Eu tinha duas opções, ou ficar deitada dormindo, ou levantar, tomar banho e sair. Elaine estava falando da questão do filho dela, o filho dela estaria dormindo. Ela estava à noite trabalhando no projeto dela, numa coisa que ela pediu para Deus. O que você pede para Deus, quando Deus te dá, as pessoas vão falar assim, mas para que isso? Não, você está ficando doida. Não, você vai sair daquilo. Não, mas você não está precisando. Não, porque Deus, quando Ele te pede algo, você tem que fazer. E quando você obedece a Deus, você sente paz, que nem eu creio, né, que quando ela entregou, ela sentiu aquela paz no coração. Porque ela deu a palavra dela. Quando a gente dá uma palavra, a gente tem que cumprir, a gente tem que fazer de tudo. É cansativo? É, mas vai valer a pena, porque o que a gente planta, a gente colhe. Sim, Silva, pode ler. Ei, Mary, detalhe, acrescentando aqui um detalhe, eu tive a experiência de experimentar a virada de noite, nunca aconteceu isso comigo, foi a primeira vez que eu entreguei, e o cliente que eu atendi é um médico. Então, lá na reunião, eu pude perceber o seguinte, quantas vezes ele passa 24, não sei se acho que é 12 horas seguidas, não sei quantas horas que é, mas ele passa a noite trabalhando no hospital, ele vira de um dia para o outro, trabalha 2 dias seguidos, que é a profissão dele, quando ele faz como é que fala? Plantão. Quando ele faz o plantão, ele vira. Então, eu olhei assim, Deus me deu a oportunidade de saber a experiência do médico, o que o médico passa, o que ele sente por ficar ali tantas horas trabalhando. É isso, Silvia. Obrigada. Qual é? Salmos o quê, Rose? 121, do 1 ao 8. Vou procurar o 1 a 8. E só falando uma coisa, igual a Elaine disse, né? O médico, ele vira, né? Passa virado. E quantas vezes a gente, como paciente, chega ali, né? No auge, como a gente tá, e a gente vê pessoas falando, maltratando e aquela coisa toda, né? Isso aí também é bom que a Elaine falou, para a gente ter um pouquinho mais de sensibilidade, né? Ele é um ser humano também, né? 121, do 1 ao 8. Olho para os... Deixa eu aumentar a letra aqui, porque senão eu não vou conseguir ler. Olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme, nem cochila.
O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-la. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo o perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando você voltar, agora e sempre. Amém! Eita, glória de Jesus Cristo. Gente, o socorro vai vir do Amém. Senhor. O socorro vai vir dele. O que a Elane falou foi Amém. muito interessante, né? Da questão do médico, que tem horas que ele fica ali de plantão, entra e sai. Esses dias eu cheguei em casa, né? Que eu atendi uma cliente 8 horas, cheguei 8h30, e eu estava um pouco cansada, só não falei, mas eu estava, não falei com as meninas, né, que eu vi, e aí, quando eu estava lá, gente, chegou uma mulher, e conheci essa mulher, o testemunho dela, ela trabalha na rua, né, vendendo aquelas questões de ganhar dinheiro, sabe quanto que ela ganha? R$ 1,50. Com as palavrão no meio da rua, ela ganha, que as pessoas falam com ela. E eu estava cansada, sentada, bebendo água no escritório, com 4 WhatsApp, mas eu estava aqui no conforto. E ela na rua tomando sol, recebendo palavrões. E, gente, aquilo, eu não precisei nem falar nada com Deus, né? Eu só estava cansada mesmo, mas quando ela contou o testemunho dela, é que nem ela me falou, quando a gente vê outro testemunho, né? Que a gente pensa no lugar do outro, eu falei, pai, eu não estou cansada, obrigada por esses clientes que o Senhor me deu, obrigada por esses 4 WhatsApp, obrigada por cada pessoa que me manda mensagem, Senhor. Porque, gente, quando você estiver cansado, em vez de você falar assim, mas eu tenho isso e aquilo, não, você vai falar, obrigada por eu ter isso, obrigada por aquilo. Porque às vezes você fala assim, minha casa é simples, mas é simples, o que tem na sua casa é o amor e a alegria de Jesus. É a coisa melhor, gente. Quando você vai em cidade pequena, né, que o pessoal vai lá, te recebe, faz um cafezinho, um pão de queijo. Ai, como eu amo o povo do norte de Minas, que é bem receptivo. Mas eu sei que tem pessoas que é assim também. Mas é a alegria, é o amor que a pessoa tem, né, em te receber, te tratar bem. Quando eu ia receber a Adriana e a Rai em casa, eu falei, Deus, minha casa é simples. Tô chegando aqui em Uberlândia, mas é com muito amor, que nem eu falei com as meninas, se vocês quiserem ficar em casa, pode ficar. E ainda fui buscar as duas, né, na rodoviária, porque a Adriana, acho que não busquei não, né, Adri? Você chegou em casa. A Rai, que foi a primeira viagem dela, gente, sozinha. A primeira viagem dela sozinha foi para Uberlândia. Aí eu fui buscar a Rai na rodoviária. Mas, assim, e a Monique também, né? Quantas vezes que eu já fui lá na casa da Monique, a Monique fez até bolo para mim, gente. Então, a questão é o amor, é o carinho que você tem pelo outro. E quando você está passando por alguma situação, pensa que o outro trabalha mais, né? Leni, ela saiu, mas quantas vezes, né, já teve estudo bíblico no domingo, eu acho que a internet lá dela estava ruim, que ela falou, mas quantas vezes eu levantava no domingo e às vezes eu estava cansada, eu falei, pai, mas obrigada por tudo que o Senhor já tem feito. Mesmo no frio, a gente estava aqui, né, no estudo bíblico, e eu conversando com a Adri, aí a Leni falou que ela levantou 4 horas da manhã para pegar ônibus e trem. Eu e a Adriana calamos a boca. A gente ia falar o quê, gente? A gente levantou 6 horas, foi 5h30, a Leni levantou 4 para pegar ônibus, para ir trabalhar. Aí eu falei, não, Deus, obrigada, Senhor. Então, assim, por isso que eu falo da questão da gratidão, é que Deus vai multiplicar e tira a questão da reclamação, gente. É desafiador, mas quando você vai reclamar, parece que Deus vai lá e tampa sua boca, né? Fala assim, calma aí, filha, calma aí, viu? Vou te mostrar aqui, ó, vou te mostrar uma pessoa aqui que tá lá no sol quente, todos os dias, vendendo um produto que vai ganhar R$ 1,50. Às vezes você vende um produto da Americare ou qualquer outro produto, que eu sei que tem vários consultores aqui da Americare, e ganha muito mais. R$ 1,50, gente. Quantas pessoas na rua que ela tem que falar? Aquilo me deu uma dor, assim, sabe, no coração. E quantas pessoas na rua ela tem que falar para ganhar R$ 1,50? R$ 1,50. E às vezes você tem que falar com o cliente, você vai ganhar muito mais. Elane, né, vai ter um extra aí todo mês, R$ 1.000, porque ela ficou até a noite, entregou de madrugada. Então, o que você está fazendo, você tem que ter uma atitude de querer mudar. Eu não vou reclamar mais a partir de hoje, Senhor. Me ajuda somente a agradecer, gente. Fala para Deus, Deus, eu só quero agradecer. Obrigada pela mãe maravilhosa que eu tenho, pelo pai. Meu pai não esteve presente na minha vida, mas eu agradeço tanto.
Meu pai não é de ligar para mim, mas eu ligo para o meu pai, porque é o jeito dele. Minha mãe não é aquela mulher que ama abraçar, mas eu pego a minha mãe e dou aqueles abraços, mesmo ela não querendo, porque ela foi criada de um jeito diferente. Meu pai já ama abraço, minha mãe não. Mas está tudo bem, você agradece pela família que você tem, pelas pessoas, porque se não fosse minha mãe, meu pai não estaria aqui, não se fosse por Deus também. Pensa, gente. E eu falo a questão da gratidão, mas foi desafiador, fulano fez isso e aquilo. Mas pensa pelo lado bom que Neilane falou. O que a pessoa fez de bom para mim? A pessoa às vezes pode errar uma vez com você, mas lembra das coisas boas que ela fez. Sabe por quê? Às vezes não é nem a pessoa querendo fazer o mal para você. É o inimigo, às vezes, que usa pessoas que você ama muito para tentar te machucar, para tentar te parar. A questão, Deus não vai usar quem você não gosta, quem não te conhece. O inimigo vai te usar quem às vezes está na sua casa. Quando eu me converti, usaram minha família para tentar parar para mim não ir na igreja. Minha família falava, para que você vai para a igreja? Bora para a festa. Quantos não? Eu dei, gente. Minha mãe sabe, eu dei não para minha mãe. Minha mãe me chamava o tempo todo para a festa, eu não ia. Vamos para a lanchonete? Vamos comer uma pizza? Vamos. Mas a questão, quando você muda, você tem que abandonar coisas que não agradam ao Senhor. Coisas, ambiente que você não deve estar presente. Qual ambiente que você está? Se o Espírito Santo está te conduzindo para você sair do local, você sai. E graças a Deus, né? Assim, minha mãe tentou parar bem quando eu me converti, mas depois ela deixou. Falou, não, essa menina não tem jeito mesmo, não. Essa menina vai para a casa do Senhor. Vou tentar parar ela, não. Porque às vezes não era minha mãe, às vezes era o inimigo querendo tentar me parar. Porque, gente, o inimigo sabe da sua fraqueza, sabe da sua dor. Ele sabe quem você mais ama. Ele sabe. Um amigo às vezes te machuca porque você gosta muito dele, porque você ama. Mas às vezes não é nem por conta da pessoa, porque o inimigo às vezes quer usar, né? Eu falo que é picuinha, fofoquinha, que não agrada a Deus, para tentar atrapalhar o que é bom. Mas nesse momento que o inimigo quer tentar atrapalhar, é você descansar. Deus, toma conta dessa situação, toma conta desse casamento. Que o Senhor, né, tem aquele louvor, quebra as barreiras, quebra as mentiras, quebra as invejas. Gente, tem inveja o tempo todo. Esse dia me falaram até na igreja, né? Mary, até na igreja tem inveja. Mas tem, gente, qualquer local. Tem pessoas boas, tem pessoas ruins. Orando mesmo, antes de dormir, Deus tira as invejas. Tira qualquer coisa ruim que tenta me fazer, que o inimigo tenta. Que o inimigo tentar fazer com você, que o Senhor, Pai, quebra, que o Senhor tira, que o Senhor afasta. É tipo um relacionamento, quando é de Deus, quando você ora para afastar, Deus afasta. Deus tira. E cuidado, viu, com essa oração, que eu já fiz. Ai, cuidado, porque quando você ora, Deus faz, viu, a obra. Desfrute da abundante multiplicação, que eu falei no início, né? Você vai desfrutar da multiplicação abundante, que o Senhor não irá apenas suprir as suas necessidades. Antes, ele faz o quê? Vai fazer você deleitar em farturar. Elane falou, né, no versículo aí, gente, o Senhor, seu pastor. Silva, de onde vem meu socorro? Meu socorro vem de quem? Do Senhor. Ainda você duvida do Deus grande e poderoso que você tem na sua vida? Eu já vi um vídeo, não sei o que vocês viram, teve um pastor, né, que tinha que chegar, um vídeo, pode ser um meme, mas às vezes é muita questão, não sei se foi verídico, se foi verdadeiro, mas assim, ele orou, o combustível estava acabando do carro, né, e ele falou assim, Deus, pelo amor de Deus, me ajuda, que esse tanque enche, para me chegar em tal local que eu preciso ministrar. O tanque encheu. Pensa o ponteiro veio, né? Ah, Deus, eu não acredito. Ponteiro, a gasolina acabou. Por quê? Você falou, Deus, eu não acredito. Gente, como que tá a sua fé? Né? Pode ser um vídeo, mas assim, como que tá a fé? A fé tá muito grande? Mônica até riu comigo, né? Que eu até falei com ela, que eu fui lá uma doutora, que por conta do chikungunya, eu até falei, doutora, eu quero casar, eu quero ter meus filhos. Eu falei assim, só não deixa, eu só aqui no meu coração, só não deixa me perguntar cadê meu namorado, nem nada. E ela nem perguntou. E ela me tratou super bem, gente, aquele cuidado, mas assim, como que tá a sua fé? Tá muito grande? Ou tá pouca? Se tiver pouca, pede para aumentar. E pede Deus sabedoria para lidar com tudo.
profetiza o tempo todo coisas boas. E quando a intervenção do Senhor aí, anotei aqui para me falar com você, o resultado, você vai desfrutar fartamente. Elane pediu para um extra, Deus abençoou. Eu não tinha dinheiro, meu dinheiro, o banco faliu, e Deus providenciou no mesmo dia. Não foi nem no outro, gente. Eu cheguei na célula, lá no culto, e assim, né, os irmãos orando, eu falei, gente, ó, eu quero falar com vocês. Eu sei que eu sempre falo isso, mas hoje o testemunho é muito grande, que quando você está sem dinheiro, você vai orar, mesmo você não tendo dinheiro, você vai agradecer, Deus, obrigada. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho esse boleto para pagar. Porque Deus vai multiplicar, gente. O pastor falou, né, em uma pregação, quando você tem R$ 1, você tem que agradecer. Quando você tem 10, quando você tem 5. E assim, o dinheiro que eu perdi lá no Banco Will, depois eu recebi o dobro. Mas por quê? Em vez de eu chorei? Não. Eu fui o quê? Trabalhar. Eu fui trabalhar. As pessoas por fora estavam mais preocupadas do que eu, porque eu estava descansada no Senhor. Eu não tinha como fazer nada, gente. Tinha como recuperar? Não tinha. Então, assim, o que acontece na sua vida é você descansar no Senhor, na palavra dele. Porque veja as histórias, né, que começa, que a gente leu aí, com 5 pães e 2 peixes. Mas termina com o quê? Eles tinham o quê? 5 pães e 2 peixes. Jesus fez o quê? Olhou para o céu e agradeceu. E terminou a história com o quê? Com as pessoas com fome? Ai, minha barriga tá doendo, porque eu tô com fome. Não. Com todos, gente, todos. E ainda sobraram o quê? 12. 12, pensa, 12 cestos cheios. Ah, gente, ó, por favor, você tem um grande Deus. Entrega para ele essa situação que você está passando. Gente, a multidão ficou toda saciada, os 12 cheios ainda, ó, ainda cheios de alimento. As pessoas antigamente viam Jesus e ainda não acreditavam. Algumas, entre aspas, outras acreditaram e teve o privilégio de andar com Jesus, de ver os milagres. Mas Deus já fez muitos milagres na sua vida. Você pode estar passando por um momento desafiador agora, mas Deus já te abençoou por uma graça, por um amor, por um casamento, ou por uma resposta de oração. E aí, em vez de você agradecer, você vai ficar chorando aí, deitado, não levanta. Você vai levantar a partir de hoje. Você vai levantar, você vai agradecer, você vai correr atrás, vai mudar a sua vida aí, porque Deus, ele vai mudar a sua vida se você querer, se você entregar para ele. Agora, se você quiser resolver do seu jeito, aí sinto muito em dizer, não tem como eu querer ajudar, ou qualquer Deus querendo te ajudar se você não quer. É entregar para o Senhor. E que você tenha um dia abençoado, e muito abençoado por Deus, vão na casa do Senhor, eu sei que tem remissão chegando aí, que Deus abençoe grandemente, vamos estar orando, né, agradecendo a Deus pelo cuidado, por tudo. Eu ia orar, mas eu acho que eu vou pedir a Elane para orar, Elane, seja orando pela remissão, pelo professor, por cada pessoa aqui presente também, e que Deus multiplique cada vez mais em nossas vidas, e assim, gente, tira a reclamação e vem o quê? A gratidão. Quando você pensar em reclamar que você está cansada, você lembra da situação da outra pessoa. Ou eu sei que Deus vai mostrar para você, ó, fulano tá trabalhando muito mais. Vamos orar. Sim, Elane, é com Esquece você. da foto. Tem a foto, gente. Bora tirar a foto, então. Depois da oração, não é, André? Vai, Elane, também. Vamos orar, então. Oremos ao Senhor em gratidão. Né? Teve bastante palavras de gratidão. Senhor Deus, Senhor Pai, Senhor, esteja na direção do dia de hoje, ó Pai. Em todos os ambientes que passarmos, tanto no online como no presencial, até uma ida a uma padaria, esteja na direção e mostrando o que devemos fazer, qual a ação que devemos fazer naquele momento. Agradecemos pelo dia de hoje, agradecemos pela vida, agradecemos pelo ar, agradecemos por tudo que nós temos. Muitas vezes queremos algo grandioso, mas colocamos para Ti agradecer o ar, que é coisa tão simples, mas ao mesmo tempo tão grandiosa, porque sem ele não temos vida. Sem o ar não temos vida.
Então, é grandioso. Agradecer pelo ar, agradecemos pela vida, agradecemos pelo nosso corpo, agradecemos por poder olhar, por poder enxergar, por poder escutar, por poder falar, por poder andar, por poder segurar algo nas mãos. Senhor, agradecemos por tudo, por todos os órgãos do nosso corpo. Agradecemos por tudo nesse momento. Somos a criação e sabemos que, assim sendo a criação do Pai, nós não reclamamos do nosso corpo, nós não reclamamos de nós da maneira que nós somos e começamos a amar a cada detalhe de nós mesmos, ó Pai. Te agradecemos. Em nome de Jesus, e também peço pela imersão, pelo professor, pelos treinadores, pelas pessoas que lá estão, por todos os alunos. Tu conhece a cada bastidor, tira toda a distração, todo o inimigo que vier contra, que vier tentando jogar dardos para tirar a atenção daquilo que a pessoa vai receber. Esteja em todos os ambientes, na direção, e protegendo a cada um, protegendo a cada palestrante, porque tu, Pai, conhece os bastidores de cada um, dos alunos também, da família dos alunos, da família das pessoas que estão ali. Cuidar de todos os detalhes, ó Pai, e agradecemos em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Amém. Vamos tirar nossa foto, gratidão, Elaine. Gente, olha que chique. Não sei se vocês perceberam, mas aqui na sala tem 7 pessoas. E qual o significado de 7? Porque Silva está 2 vezes, né? É de perfeito, é de puro. Eu sei que tem pessoas de branco aqui. Como eu amo. O quarto que eu estou, gente, eu cheguei no quarto 6, né? E a pessoa que saiu do quarto 7 falou, Meire, vem por esse quarto, porque esse quarto é maior. E quando eu cheguei no quarto, era o número 7. Eu falei, amém, obrigada, gente. Obrigada, eu amo. Então, assim, o significado do 7 é muito bom. Né, a questão de puro, de perfeito, o que Deus está preparando para você vai ser perfeito, porque é, tá bom? Descansa no Senhor, e vamos tirar nossa foto, que você tem um dia poderoso em Cristo Jesus. É tanta pose que... Rose, Oi. posso só contar um testemunho rapidamente? Pode. Eu falando com uma amiga, né, que falou sobre questão de agradecimento, né, agradecendo, né, em vez de murmurar ou ficar falando minha vizinha, né, que eu fico ali, e eu recebi uma ligação de uma amiga minha, uma amiga não, um amigo, né, que é o esposo dela, dessa minha amiga. E ele me ligou falando que ela estava para ganhar neném ontem à tarde e era trigêmeos. Era 2 meninas e um menino. Mas só que os 2 dela que nasceram, em segundo e terceiro, eles acabaram tendo uma complicação na parte respiratória. E o pulmão deles estavam bem fraquinho. E os médicos falavam que não ia vingar, né? Que não ia passar de ontem mesmo. E nisso eles começaram a orar, eles colocaram os bebês diante do Senhor, né? E um deles entrou a óbito. E o outro, ele está sendo bem cuidado ali na incubadora, né? Porque eles nasceram um pouco prematuro, as 2 meninas, mas só que o menino não vingou. Mas só que o mais interessante nisso tudo é a fé dela. Que ela vai falar assim, o Senhor, ele sabe o que faz. E se o meu menino não pôde estar aqui agora comigo, então é porque o Senhor já tinha, né, tido isso para com ele, de levá-lo, porque senão ele ia nascer com alguma deficiência. E ela falou assim, a minha fé diante do Senhor é o melhor, porque eu não vou deixar que a perda venha
venha para poder me destruir, mas sim para me dar uma lição, para poder passar para outras pessoas que também têm, né, essa mesma questão que eu estou passando da perda. E ela foi, orou ali, junto com o esposo, junto com a família, e, assim, ele contando, assim, para mim, eu fui falando assim, o Senhor, Ele sabe o que faz, e às vezes a gente acha que vem para mal, mas só que vem para o nosso bem, para a gente poder, né, passar para as outras pessoas, né, que mesmo com a perda, o Senhor, Ele está conosco, Ele tem cuidado de nós. Então, eu gostaria muito de agradecer muito a Deus por esses momentos, sabe, que eu tive ontem com eles ali, e poder agradecer também. Amém. Deus abençoe, viu? Um testemunho lindo, que Deus abençoe a vida dela. E eu falo que Deus está tomando conta de tudo. Só que Deus abençoe você, viu? No seu tratamento, estamos orando. Eu não sei se você está de branco, mas se tiver de branco, tá ali mais linda ainda essa sala, viu? Monique também eu não sei, né? Porque a tela dela não consegue abrir, mas vai conseguir em breve. Vai resolver essa situação, vamos tirar nossa foto. Cadê a Rai para tirar a foto, né, gente? Cadê? A Rai vai estar aqui logo, logo, se Deus quiser. Ó, a Adri fazendo a pose da Rai, gente, como que pode? É assim, é? Calma aí, deixa eu... Descansa no Senhor. Deixa eu ver aqui. Pronto. Deus abençoe, viu? Tenha um ótimo domingo abençoado. Deus abençoe, Elaine. Gratidão por sempre estar aqui conosco, nos ajudando, nos abençoando. Que Deus abençoe o dia de vocês. Beijos.